Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema que está em voga no mundo todo, né? Meu nome é professor Martinez, sou advogado, sou professor universitário. Dentre vários títulos que eu tenho, mestre em desenvolvimento humano, pós-graduação em saúde mental e pós-graduando em microbiologia. Então, o estudo da microbiologia me é muito caro e agora se torna muito bonito por causa da questão do Covid-19. Nós temos que estudar esse vírus e vencer esse vírus, já que ele vai ficar nos chateando aí durante algum tempo, até que chegue a vacina. A única que eu posso dizer que realmente vai debelar esse vírus e controlar essa síndrome respiratória aguda, o SARS-CoV-2, é o coronavírus ou Covid-19. Bom, o assunto que me traz aqui, hidroxicloroquina. Antes, porém, gostaria de dizer que, sem adentrar aqui em política partidária, ideológica, lá o que seja, mas que é um erro o Brasil pretender seguir os caminhos dos Estados Unidos com Donald Trump em retirar-se da OMS. A Organização Mundial de Saúde é uma organização que é formada por vários cientistas no mundo todo. Existem coisas erradas, existem pessoas que podem estar trabalhando ruim, podem, mas é uma organização internacional que os cientistas não deixam que se perca o controle dela. Então o Brasil deve continuar, porque senão poderá ficar de fora de resultados, de vacinas, de avanços, etc. Já nos chega essas loucuras, né, lá vindas da América do Norte, e que não nos faz bem em hipótese alguma. Voltando aqui ao nosso estudo, é importante que a gente possa falar hoje da hidroxicloroquina, fazer um resumo para que não possamos não tomar muito tempo dos senhores. Mas a hidroxicloroquina, ela veio oriunda, e a cloroquina, ou hidroxicloroquina com azitromicina, de um médico francês, Didier Raoult, que fez um artigo científico que seria bombástico, se intitulando Pesquisador, sem passar pelos seus pares. Eu aqui não estou querendo desestimular, porque eu acho que o pesquisador tem que ser independente. Mas uma coisa é você fazer uma pesquisa livre e você falar, fiz uma pesquisa livre e independente. Outra coisa é você querer passar-se por uma pesquisa científica sem ser. A pesquisa científica tem que passar pelos seus pares, por comunidades científicas, pela própria universidade, etc, etc. Não impede nem desestimula você ser um pesquisador livre. Eu fiz a pesquisa livre e independente. E coloco a aceitação de todos e vou defender minha tese até o final. Isso é um direito do cidadão. Acho que a gente não pode ficar preso à academia nem às sociedades científicas, não tenho dúvida nenhuma. Mas, para que ela possa ser considerada cientificamente, tem que passar pelos próprios pares. Então, ele fez na mídia e, no desespero da população, dos próprios governantes, em ver as economias em ruína, mandar todo mundo para o trabalho, como gado, e achar uma solução milagrosa, um remédio milagroso. Então, a hidroxicloroquina se tornou hidroxicloroquina, a cloroquina, e a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, se tornou um remédio miraculoso. E, para ser sincero, não existem remédios miraculosos, nem soluções que sejam soluções rápidas, da noite para o dia, como se fosse um passo de mágica. A ciência demora, às vezes, 20 anos para descobrir um remédio de uma doença. Quantos anos se luta contra o vírus do HIV sem descobrir ainda a vacina? Quantos anos vamos passar para descobrir a do Covid-19? A gente tem que ter esperança, não pode disseminar o pânico, mas tem que ser realista. Porque a irrealidade é uma disfunção cognitiva da mente da gente, é uma loucura. E não podemos passar essa loucura generalizada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a água sanitária resolvia. O que teve de gente no hospital, que era preventivo, gente no hospital com intoxicação, intoxicadas. Pensem bem nisso. Então vamos refletir com mais vagar. Nenhum remédio pode ser descartado.
Todos devem ser pesquisados, avaliados, testados, inclusive a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, junto com a cloroquina. Mas nós devemos ter muita cautela, muito vagar, porque ela foi testada in vitro, no laboratório, e a partir daí tem um resultado. Mas muitas vezes aquilo que é testado em microbiologia, em tipo de medicação para vírus em laboratório, quando passa para os animais, já não tem mais aquele resultado. O resultado é zero. Quando passa para humanos, pode piorar ainda por cima. O Covid-19 é um vírus agressivo, virulento, letal, perigoso por sua transmissibilidade, que é extremamente rápida, veloz. Ele colapsa o sistema de saúde de um país e, infelizmente, nós teremos que conviver com ele. Conviver com inteligência, dominando ele, mas com racionalidade, com razoabilidade e com bom senso. As quarentenas foram importantes porque evitaram que muitas mortes, mas muitas mesmo, tivessem ocorrido no Brasil ou no mundo. Ele vem em ondas, poderá surgir outras ondas, e outras medidas ou outras quarentenas poderão ser exigidas. Lógico que essas quarentenas prejudicam o emprego, prejudicam as empresas, e os governos têm que tomar providências com isso. Cabe ao governo, nesse momento, nós contribuímos a vida toda para os governos. Agora é a hora do governo salvar as empresas, salvar o microempresário, salvar o pequeno autônomo, o trabalhador, o lojista. Está na hora. Porque até a retomada dessa economia vai ser uma fase difícil. Devemos, e agora na flexibilização, tentar manter a economia, lógico. Vamos todos temos que estar juntos, todos temos que estar unidos, de mãos dadas, porque é um momento de solidariedade da sociedade. Mas voltando aqui à hidroxicloroquina, esse médico francês fez esse artigo científico. Já colocamos no outro vídeo na doutora Natália Pasternak, que ela critica o trabalho dele como fraco, ruim. A própria revista despublicou. Na Lancet, que é uma revista, a Lancet, que é uma revista médica inglesa, internacionalmente conceituada, publicou agora um grande trabalho, 96 mil pacientes, mas os dados não estavam corretos, e ela teve que despublicar, dizendo que a hidroxicloroquina matava muito a letalidade. Enfim, a hidroxicloroquina e a cloroquina estão na berlinda. Mas existem outros estudos que estão publicados, que estão valendo, que dizem que a hidroxicloroquina não tem nenhum, ou não faz nenhum efeito no organismo. Vamos ver esse estudo aqui agora, que a gente vai tentar, vocês vão tentar entender. Ciência para quê? Ciência para você. No vídeo de hoje vamos falar sobre a hidroxicloroquina. Será que ela é realmente uma opção para o tratamento da Covid-19? Cientistas publicaram em maio 4 estudos que testaram o efeito da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. No primeiro, publicado na New England Journal of Medicine... O primeiro foi publicado na New England Journal de Medicina, né? Então, esse foi o primeiro artigo publicado. Está publicado, está válido, foi receptivo pelos seus pares. Cientistas analisaram 1.376 pacientes com Covid-19 que estavam hospitalizados. Desses, 811 pacientes foram tratados com hidroxicloroquina nas primeiras 48 horas, comparado com 565 pacientes que não fizeram uso do medicamento. Dos pacientes tratados, 32% foram intubados ou morreram, comparado com 15% dos pacientes do grupo não tratado. Então, aqui, ó, nesse primeiro estudo, a gente vai mostrar aqui para vocês. Do grupo não tratado. Ó, vou mostrar um gráficozinho aqui. Do grupo não tratado. 32% dos pacientes... Com 15% dos pacientes. 32% dos pacientes tratados com hidroxicloroquina, num grupo de 811 pacientes, 32% foram intubados ou morreram. Dos não tratados com hidroxicloroquina, num grupo de 565, 15% foram intubados ou morreram. Significa que, por esse estudo, uma análisezinha rápida, que os benefícios
são muito pequenos ou quase zero, e os riscos são enormes da hidroxicloroquina. Os riscos são enormes. Olha, o índice praticamente dobrou aqui. Então, os riscos são enormes. Então, no medicamento a gente vê benefício e risco. Então, o risco da hidroxicloroquina é muito grande. Do grupo não tratado. Com isso, eles mostraram que a administração de hidroxicloroquina não fez diferença na quantidade de pacientes que morreram ou foram entubados. Então, a hidroxicloroquina não fez diferença nenhuma em salvar vidas. Pelo contrário, existe uma possibilidade dela ter sido um medicamento que trouxe efeitos colaterais como arritmia, infarto, problemas renais, paralisação dos rins ou até mesmo cegueira. Existe essa possibilidade. O segundo foi publicado na revista JAMA. O segundo foi nessa revista JAMA, revista também conceituada. Uma associação para o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina. São extremamente especializados. Essa medicação, ela é para malária, ela é para lúpus e ela é para artrite reumatoide. Certo? Eu vi uma autoridade do governo dizer que foi para a África e tomou contra a malária e que resolveu. É de uma ignorância incrível, me perdoem, mas isso aí é um discurso falacioso demais. Malária é uma coisa, Covid-19 é outra. Com certeza teve que tomar para malária e serve para malária, porque anos e anos estuda essa medicação para malária, para artrite reumatoide, para o lúpus. Avaliando 1.438 pacientes com Covid-19 hospitalizados em Nova York. Os autores concluem que o tratamento com hidroxicloroquina, azitromicina ou ambos não reduziu a taxa de mortalidade dos pacientes. Então aqui nós vamos ver a segunda pesquisa, em que ele nos coloca aqui, ó, muito interessante. 1.438, ó, vamos repetir aqui. Reduziu a taxa de mortalidade dos pacientes. 1.438, com pacientes, inclusive esse efeito também, em alguns países, esse segundo estudo é feito nos Estados Unidos também. Hidroxicloroquina, azitromicina, ambos os medicamentos não reduziram a mortalidade. De nenhum. Comprovadamente, o remédio, neste caso, não tem efeito. Ou seja, quanto faz tomar como não tomar. Só que o risco dele de produzir uma arritmia é muito grande. As arritmias não são produzidas só por quem tem problema de coração. Você pode não ter problema de coração e surgir por uma droga, evidentemente, a arritmia. Lógico que quem tem problema fica mais vulnerável. O terceiro foi publicado na revista BMJ. Essa revista BMJ é uma clínica que estuda a eficácia da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, pneumonia, está em inglês aqui, né? E que requerem oxigênio. É uma observação comparativa com estudos de rotina. Terceiro artigo publicado. Em que foram analisados 181 pacientes com Covid-19. Pacientes com Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave, que precisaram de oxigênio, mas eles precisavam de oxigênio. Não de terapia intensiva. Mas não de terapia intensiva, tá? Os resultados desse trabalho mostraram que o tratamento com hidroxicloroquina não alterou a sobrevivência, a necessidade do uso de oxigênio ou a alta do hospital. Então, essas pesquisas estão na terceira, vamos apenas apresentar 4, tem inúmeras delas, comprovam e estão publicadas e aceitas pelos seus pares, tratamento com hidroxicloroquina não alterou a sobrevivência, não alterou o uso de oxigênio e não foi responsável por alta do hospital. Ou seja, não surtiu efeito nenhum na sobrevivência do paciente, não surtiu efeito nenhum dele usar ou não o oxigênio e não foi responsável por alta. Além disso, os cientistas argumentaram que o tratamento de pacientes menos graves com hidroxicloroquina não causou melhora. Pacientes menos graves, nesse mesmo estudo, comprovadamente, cientificamente, não houve nenhuma melhora nesses pacientes menos graves. Se eles ficaram bons, foi o próprio sistema imunológico que respondeu à altura. A hidroxicloroquina não teve efeito. É um engodo
hoje, 9 de junho de 2020. Amanhã, ela pode ser aperfeiçoada ou descoberta as suas vantagens, mas hoje não funciona. É perder tempo. Ao invés de estar se investindo dinheiro nela, deveria-se sim estar investindo dinheiro em pesquisas em várias drogas candidatas à solução. Mas o populismo, a ignorância, não permite. Isso é péssimo. Ciência tem que ser respeitada. Estudo tem que ser respeitado. Por fim, o quarto trabalho foi também publicado na revista BMJ. A BMJ é uma revista também, aqui está em inglês, a hidroxicloroquina em pacientes para o uso moderado no coronavírus, para uma fase intermediária, e também para a fase de pacientes leves. Diferentemente dos anteriores, foi um estudo clínico controlado, que analisou a taxa de eliminação do vírus em 150 pacientes com Covid-19 150 pacientes, a taxa de eliminação do vírus. e sintomas leves ou moderados. Com sintomas leves ou moderados. O estudo mostrou que a administração de hidroxicloroquina não fez diferença na eliminação do vírus. Além disso, efeitos colaterais foram maiores nos pacientes tratados. Não fez diferença na eliminação do vírus a hidroxicloroquina. Do que nos pacientes não tratados com esse medicamento. Todos esses 4 trabalhos recentes reforçam que até agora... Vou repetir aqui, uma coisa importante. Todos esses efeitos foram maiores nos pacientes tratados do que nos pacientes não tratados. Os efeitos colaterais foram maiores nos pacientes tratados com hidroxicloroquina do que nos pacientes não tratados com hidroxicloroquina. Isso para os casos leves, né? Vou repetir. Só para os casos leves. Maiores nos pacientes tratados do que nos pacientes não tratados com esse medicamento. Na eliminação do vírus. Além disso, efeitos colaterais foram maiores nos pacientes tratados do que nos pacientes não tratados com esse medicamento. O estudo mostrou que a administração de hidroxicloroquina não fez diferença na eliminação do vírus. Além disso, o estudo mostrou que a administração de hidroxicloroquina e sintomas leves ou moderados. A taxa de eliminação do vírus em 150 pacientes com Covid-19 e sintomas leves ou moderados. Sintomas leves ou moderados, ela não surtiu efeito. Esse é o quarto e último estudo. Esses 4 estão registrados, publicados em revistas internacionalmente conceituadas, valendo, resumo, a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina ou a cloroquina, não apresentam resultados sobre pacientes com Covid-19, nem em estados leves, iniciais ou moderados, nem em caso de necessidade de oxigênio, e muito menos no caso de intubação. E podem gerar efeitos colaterais perigosos. Tanto é assim que, para se tomar hidroxicloroquina com azitromicina ou com a cloroquina, se faz necessária a prescrição de um médico. O médico tem que prescrever e tem que se responsabilizar. Mesmo com o termo de responsabilidade do paciente, o médico pode até não responder muito, porque o Conselho Federal de Medicina assim autorizou, recomendou. Mas ele responde sim perante a justiça, no caso criminal ou de um caso civil de danos morais. Mesmo que o paciente assine. Por quê? E eu falo como advogado. Porque o paciente assina, mas ele é leigo. Quem tem conhecimento técnico é o médico. E o médico tem que dosar os riscos e os benefícios. Se os riscos são maiores que os benefícios, ou os riscos são fortes e os benefícios quase zero ou zero, não deve ser usado. Evidentemente, cabe ao médico. Não há opção. No momento de dificuldade, de desespero, toma-se a hidroxicloroquina, mas sabendo dos seus riscos, sabendo que ela pode não resolver absolutamente nada. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Infelizmente, eu gostaria muito de encontrar uma medicação para a Covid-19, é meu desejo de coração. Mas, no momento, nós não temos ainda. E não adianta a gente viver um discurso delirante, um discurso da ignorância, um discurso do negacionismo e um discurso distante da ciência, distante dos estudos. Não adianta. Podemos continuar os estudos da hidroxicloroquina com a azitromicina, com a cloroquina? Pode-se, eu acho que é válido. Se dedique dinheiro para essas pesquisas. Eu acho que podemos prosseguir com essas e com outras drogas. Enfim,
haveremos de descobrir, chegaremos o dia, se Deus quiser, o mais breve possível, descobrir não só a vacina, como também um remédio capaz de amenizar, capaz de diminuir os efeitos nefastos dessa droga. Muito obrigado a todos vocês por todo esse apoio que nós estamos dando aqui à rádio. Também fica em vídeo gravado, a luisgama.radio.br, a radiojúri.net, a americaweb.minharadio.fm, evangélica.minharadio.fm, enfim, muito obrigado de coração a todos vocês. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e que tenham estão assistindo à noite, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, enfim, eu estou aqui para levar conhecimento, levar ciência. 719-9103-0089. 719-9103-0089. Estou aqui para servir, estou aqui para contribuir. Aproveite, mande um zap e participe do nosso curso, que é gratuito, está com preço apenas do custo da plataforma. O curso custa R$ 9,90 sobre Covid-19 e hidroxicloroquina. Aprenda tudo, veja outros vídeos, enfim, tem muito material no curso. R$ 9,90, faça o curso. Um abraço, ajude a nossa rádio, ajude o canal, ajude a nossa divulgação nas redes sociais. A gente quer sempre ciência, quer sempre estudo, quer sempre conhecimento. E estamos aqui isentos e imparciais. Muito obrigado, professor Martinez, de coração. Até a próxima, queridos.